Graça e paz, meus irmãos, irmãs, com muita alegria que hoje nós estamos com os nossos corações agradecidos a Deus por 125 anos de emancipação eclesiástica da nossa igreja. Que bênção, meus irmãos, que coisa maravilhosa sabermos que lá no passado tiveram irmãos e irmãs que foram operosos na fé, abnegados no amor e esperançosos, firmes na esperança. É com gratidão no meu coração que eu louvo a Deus pela vida da Igreja Presbiteriana de Pederneiras, por esses 125 anos, e quero deixar aqui uma palavra de alerta ao nosso coração. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6, ele diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Nós sabemos que a nossa visão de ser igreja é sermos uma igreja amiga, acolhedora e missionária. Amiga no sentido de sermos e termos um ministério da amizade, de sabermos que a partir do momento que nos tornamos irmãos em Cristo Jesus, nós devemos ter relacionamentos saudáveis, acolhedores no sentido de sermos uma igreja inclusiva, uma igreja que não despreza o faminto, o maltrapilho, aqueles que estão à margem da sociedade, sermos uma igreja acolhedora no sentido de aceitar o diferente, crer que Deus possa fazer uma obra na vida dessas pessoas que tanto precisam de amparo espiritual, de amparo social, de amizade. E também de sermos uma igreja missionária, onde podemos, com os nossos recursos, fazermos trabalhos de evangelização, apoiarmos a vida dos missionários que nós atendemos e somos associados a eles aqui no Brasil e fora do Brasil, em muitos países da África, na Espanha, etc. Então, para nós é um dia de louvor, de adoração, um dia tremendo, porque nós, como irmãos em Cristo, devemos louvar a Deus, mas termos essa palavra de alerta de Paulo: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, que não é outro, senão o que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Interessante, meus irmãos, que o reverendo Augusto Nicodemos tem alertado a nossa igreja e a igreja do Brasil sobre muitos perigos que se têm infiltrado na igreja hoje em dia. Ele recentemente fez uma excelente palavra, ministrou uma palavra através das redes sociais dele, uma excelente palestra, alertando a igreja do Senhor Jesus sobre os perigos de uma igreja que volte os seus olhos para o tempo que Paulo escreveu para esses irmãos aqui, os judaizantes, que queriam servir a Deus, mas queriam também servir a lei. Queriam estar na graça de Cristo, mas queriam também servir a lei e os rituais judaicos. Interessante que ele usou um termo de judaizá-la, com determinadas práticas, ou ainda hebraizá-la, torná-la ela cada vez com mais características do povo hebreu, lembrando aqui do povo hebreu como o povo do Antigo Testamento, de testemunhos, de práticas que nunca fazem parte do linguajar, do testemunho, do vocabulário do cristianismo primitivo. Então, nesse sentido, é importante saber que o apóstolo Paulo, missionário entre os gentios, ele bateu de frente contra todas essas coisas. Ele não concordava com essa volta à lei, aos costumes dos judeus, principalmente na sua carta aos Gálatas. É uma carta que ele está irado. Ele nem saudação faz àqueles irmãos, se assim podemos chamar.
ele faz com que a sua carta aos Gálatas seja um alerta muito, vamos por dizer assim, difícil para aqueles irmãos. Então a gente vê que ele, missionário entre os gentios, ele bate de frente contra essas coisas referentes à lei e aos costumes dos judeus, principalmente na sua carta aos Gálatas. Ele pagou um alto preço durante o seu ministério apostólico, mas pela graça do Senhor Jesus e a ação do Espírito Santo ele venceu. O que dizer de orar expressando o famoso Abba, sem saber, na realidade, o seu significado bíblico, a reverência que ocupa nesse pronunciamento em chamar Deus de Pai? Um judeu adulto, na sua língua aramaica, chamava seu pai de Abba e sabia o que estava dizendo, o que significa a celebração da Páscoa judaica dentro do culto divino de adoração a Deus em nossos dias, sendo que ela não ocupa mais nenhum lugar no culto cristão. O quanto muito ela poderá fazer, sim, parte de uma festa, apenas como faziam os japoneses, italianos, espanhóis, ucranianos, etc., sem conotação religiosa. O que significa o uso dos símbolos judaicos dentro da liturgia do nosso culto odierno, tais como talit gadol, o equipá, o que é um símbolo religioso dos judeus, de temor a Deus, ou ainda o tefilim, uma caixinha de couro com uma tira que se coloca na cabeça da pessoa, muito comum nos cultos de igrejas que se dizem cristãs, né, os ortodoxos, e isso não mais nos interessa, né? Isso não mais nos interessa. Então, a gente pode ter isso como lembrança apenas, de como é o que se chama e o que se declama em hebraico, o Shema, né? Ouça Israel, lá de Deuteronômio 6. O que dizer daqueles que profanam o batismo que receberam em nome da Santíssima Trindade nas suas comunidades cristãs e de fé e se batizaram, se rebatizaram no Rio Jordão apenas para confirmação com certas pessoas? A gente já viu fazer isso, né? Então isso é brincar e profanar um sacramento tão santo e único. O que dizer daqueles que trazem o azeite ou mirra de Israel, que são vendidos por alto preço nas suas comunidades, a fim de que possam ungir as pessoas, para que elas possam ter mais temor, serem mais respeitadas, serem mais espirituais? Eu creio que isso é heresia. Isso não faz nada da parte do culto cristão e das nossas práticas religiosas. E por aí vai, tantas heresias que nós vemos hoje em dia. E como dizia bem um personagem comediante de uma era, que era uma personal trainer de famílias que haviam perdido tudo, isso não mais te pertence. Isso não mais te pertence. Certa vez uma senhora muito feliz me apresentou o filhinho de 6 meses de idade e ela me disse: pastor, esse é meu filho, é um levita. E quando eu ouvi aquela expressão, eu quase disse a ela: mas ele é muito criança para a função de um levita, uma vez que um levita carrega baldes de água e escovões para limpar o sangue do sacrifício, os altares do templo do Senhor, é muito pesado para eles. Pensa-se em levita como aquele que vive o tempo todo cantando, dando louvores, glória a Deus, uma vez que os mesmos tinham funções muito pesadas e difíceis na limpeza e conservação do santuário do Senhor. Ou ainda no deserto, carregando os pesados apetrechos do tabernáculo, como também os seus utensílios de bronze, uma vez que a Arca da Aliança era carregada apenas pelos sacerdotes. Quanta falta de Bíblia temos hoje, quanta falta de conhecimento verdadeiro bíblico, quanta falta de uma leitura e um estudo mais criterioso do que, na verdade, dizem as Escrituras Sagradas, com referência à pregação do Evangelho de Cristo, com sua cruz, ressurreição e renúncia. Meu povo está sendo destruído, escreveu o profeta Amós em 4:6.
Meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Está tudo errado. Isto é o que estão dizendo ilustres pastores, grandes teólogos e intérpretes da palavra, como destaquei. Augusto Nicodemos, John Piper, John MacArthur, R.C. Sproul e assim por diante. Que o Espírito Santo, meus irmãos, abra os olhos da nossa igreja nos dias presentes, que reavive a nossa consciência, pois nós só poderemos ter um glorioso reavivamento quando a igreja retornar com seriedade às práticas das Sagradas Escrituras, a prática da oração, a prática do amor, a prática do perdão e a prática do amor ao próximo. Deus, na sua bondade e misericórdia, tem nos preservado, tem cuidado de nós. E há 125 anos, Ele tem nos abençoado com esta comunidade de fé, com essa comunidade do caminho, com esta comunidade que deseja ser imitadora e continuadora da sua obra aqui na cidade de Pederneiras. Eu louvo a Deus por esse dia tão maravilhoso, que é o dia 5 de setembro. Aliás, eu costumo dizer, essa semana estava dizendo isso para um amigo que faz aniversário também em setembro, que esse mês de setembro é maravilhoso. Aniversário da minha igreja, meu aniversário da minha filha, aniversário de umas melhores amigas que eu tenho, a Soraya, aniversário do Dr. José Tadeu Colette, meu amigo do coração, 21 de setembro. Então, um mês realmente maravilhoso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. E você, louve a Deus, encha o seu coração de gratidão a Deus por esses 125 anos. Vamos orar agradecidos a Deus. Pai querido, te louvamos, Pai, por esses 125 anos da Igreja Presbiteriana de Pederneiras. Que o nosso coração possa estar cheio de gratidão. Que o Senhor possa nos abençoar, nos dar conforto, encorajamento, intrepidez e coragem para realizarmos a nossa obra de sermos uma igreja amiga, acolhedora e missionária. Faz isso, Pai, com o teu povo. Abençoe o teu povo para que sejamos imitadores de Cristo e que sejamos, Pai, acima de tudo, continuadores da tua obra. Essa é a nossa oração, pedindo fé, pedindo amor, pedindo perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, te guarde e derrame bênçãos sobre a sua vida e sobre a vida da nossa igreja. Que continuemos nesse caminho em nome de Jesus. Amém.